A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 39ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para nos libertar do cativeiro do medo da morte. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 15. Jesus chamou Satanás de assassino. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. É mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Mas o maior interesse do diabo não é matar. Ele quer condenar ao inferno. Na verdade, Satanás prefere que seus seguidores tenham aqui vida longa e feliz, para debochar dos santos que sofrem e escondem os horrores do inferno. Seu poder de condenar os seres humanos não está nele mesmo, mas nos pecados que ele inspira e nas mentiras que ele conta. A única coisa que condena alguém ao inferno é o pecado não perdoado. Maldições, encantamentos, voodoo, macumba, sessões espírita, magia negra, aparições, vozes, nada disso sozinho lança a pessoa no inferno. São apenas os sinos e apitos do diabo. A única arma letal que Satanás possui é o poder de nos enganar. Sua principal mentira é que a exaltação de si mesmo seja mais desejável do que a exaltação de Cristo, e o pecado seja preferível à santidade. Se essa arma pudesse ser retirada de sua mão, ele não teria mais o poder da morte eterna. Cristo veio para isso, tirar a arma da mão de Satanás. Para tanto, Cristo tomou sobre si os nossos pecados e sofreu por eles. Quando isso aconteceu, ele não podia mais ser usado pelo diabo para nos destruir, zombar de nós, sim, debochar de nós, sim, mas nos condenar ao inferno, não. Cristo veio e levou a maldição em nosso lugar. Por mais que tente, Satanás não pode nos destruir. A ira de Deus foi removida. Sua misericórdia é o nosso escudo. E Satanás não obterá sucesso contra os eleitos de Deus. Para realizar essa libertação, Cristo teve de tomar a natureza humana, porque sem ela ele não poderia experimentar a morte. Foi necessário que Cristo se fizesse humano para que fosse o sacrifício substitutivo em nosso lugar, para cumprir toda a indulgência de Deus ali na cruz do Calvário, levando nossos pecados e recebendo a ira de Deus para nos dar uma sentença favorável após a sua ressurreição. Como está escrito em Romanos 4,25, ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Só a morte do Filho de Deus poderia destruir aquele que tinha o poder da morte. Isso não quer dizer que o diabo ele tem o poder da morte, mas que ele usava a lei de Deus, aproveitava da lei de Deus para acusar os eleitos e para os condenar. Mas Cristo veio para desfazer essa obra de Satanás. Não que ele tenha o poder da morte, ele nunca teve e nunca terá. O único que dá a vida e tira a vida é Deus, mas o diabo é um aproveitador, acusador, que aproveitava da lei de Deus para querer condenar os eleitos de Deus. Assim a Bíblia diz: visto que os filhos têm participação comum da carne e sangue, tinham uma natureza humana, destes também ele igualmente participou, assumiu a natureza humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como eu falei, que o diabo ele não tem o poder sobre a morte e a vida, mas que ele usava da lei de Deus para condenar os eleitos ou qualquer tipo de pecador. Quando Cristo morreu pelos pecados, tomou da mão do diabo a única arma que ele tinha contra nós, o pecado não perdoado. Ao fazer isso, era a meta de Cristo, livrar-nos do medo. Ao morrer, ele libertou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte escraviza, e ele nos faz temidos e apagados. Jesus morreu para livrar-nos quando esse medo da morte é destruído por um ato de amor e sacrifício próprio. É quebrada a escravidão chata e egocêntrica da autopreservação. Somos livres para
amar como Cristo, ainda que ao preço de nossa vida. O diabo pode até matar o nosso corpo, mas não pode matar a alma. Ela está segura em Cristo. Mesmo o nosso corpo mortal um dia será ressuscitado. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo, o teu Santo Espírito, esse mesmo Espírito nos ressuscitará no dia da volta de Cristo. Somos mais livres dentre os povos, e a Bíblia não deixa dúvida quanto ao motivo dessa libertação. Vós, irmão, foste chamados à liberdade, porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Cristo nos libertou para que nós vivamos uma vida livre e para a glória dele. Não podemos usar da graça para andar no pecado. Não podemos ter desculpa de usar essa liberdade para viver para este mundo, para esse sistema maligno do diabo e de seus demônios, mas para viver para a glória de Deus. Foi isso que Cristo fez, nos libertou do cativeiro de Satanás, do poder das trevas e do pecado, cumprindo toda a lei de Deus para nos dar uma sentença favorável. O amor de Deus venceu ali na cruz. Se Deus fez o máximo dele, entregando o Filho na cruz do Calvário, para nos dar uma vida de liberdade, para viver para a sua glória, não fará mais aquilo que nós jamais pensamos? Cristo nos libertou com a graça dele, destruindo o principado e potestade, despojando ali na cruz, para nos dar a vida eterna. E a vida eterna está somente em Cristo Jesus. Fora disso, o homem não tem como viver. Fora disso, o homem não tem como buscar a vida eterna através de boas obras. Somente através do Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Chamou-me, buscou-me, a graça superabundou, aleluia. Sim, graça eterna e soberana me alcançou. Chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Graça sobre graça, Senhor Pai, da tua plenitude. Deus no Calvário, Cristo pecado fez, me fez justiça em seu Filho. Os meus pecados em Cristo castigo, sou livre dele, Jesus Cristo. Aleluia, essa é a nossa história.